Geralmente no começo do ano, a gente senta, para pensar no que passou, estabelece objetivos, metas que a gente gostaria de desenvolver ao longo daquele novo ano. E quando chega o meio do ano, né, quando se inicia o segundo semestre, a gente acaba levando um susto porque o tempo passa tão rápido e a gente olha para trás e pensa, nossa, né, eu não consegui colocar praticamente nada em prática daquilo que eu tinha pensado lá no início do ano. E isso pode gerar um sentimento de frustração, de desamparo, de pensar que você não é capaz de fazer mudanças, de estabelecer novos hábitos na sua vida. Isso é compreensível, porque a gente vive, né, numa cultura, numa era digital, onde tudo é muito rápido, a gente quer as mudanças acontecendo a toque de caixa, a gente quer decidir hoje e amanhã já ter o resultado, né? Então, quando a gente tem essa pressão cultural e essa ideia de que tudo precisa ser para ontem, né, acaba que quando a gente olha para esse processo de mudanças, a gente se sente frustrado e incapaz, né, de fazer mudanças. Então, é mais fácil, talvez, a gente pensar, puxa, né, eu sou assim, eu não vou mudar, então deixa quieto, não é? Mas ao contrário dessa cultura do imediatismo e de tudo ser muito rápido, o que as pesquisas da psicologia têm mostrado pra gente é que para que uma mudança seja sustentável ao longo do tempo, para que ela seja efetiva e aconteça de fato, ela precisa ser gradativa, gradual e consistente, constante ao longo do tempo. Então, né, quando a gente faz mudanças muito bruscas, né, na nossa vida, acaba que o nosso cérebro entende aquilo como uma ameaça, né, e tenta fazer a gente voltar para aquele velho hábito, né, que a gente costumava fazer durante tanto tempo da nossa vida. Então, a gente aprendeu a manter um hábito, né, durante tanto tempo na nossa vida, não vai ser do dia para a noite que a gente vai fazer mudanças, né, que a gente vai conseguir mudar aquilo que já estava estabelecido e sedimentado na nossa vida durante tanto tempo, tantos anos, né? Por isso a gente precisa, né, olhar para esse processo de mudança como um caminho, né? É uma jornada, não é um ponto, não é uma linha, né, reta em que a gente estabelece a meta aqui e vai, né, de uma maneira tranquila até esse ponto que a gente estabeleceu. Esse caminho tem altos e baixos, né? Em alguns momentos a gente vai estar conseguindo manter aquele novo hábito que a gente estabeleceu, em outros momentos a gente vai ter recaídas, vai ter que precisar aprender com aquilo que não deu certo e reestruturar aí o trajeto, o plano. Então é assim, é um alto e baixo o tempo todo. Então, quando a gente está num período de baixa aqui, né, que a gente tem recaídas e que a gente não conseguiu colocar aquilo, né, de uma forma como a gente planejou na nossa vida, a frustração acaba aparecendo. Mas daí a gente pode olhar para esse momento de recaída, né, ou quando as coisas não estão acontecendo do jeito que a gente planejou, como um momento de readaptação, de aprendizado, de olhar para aquilo e pensar, por que não deu certo, né? O que eu posso fazer de diferente para me recolocar nesse caminho até o objetivo que eu tracei? Então a gente pode, de repente, usar um objetivo para ficar um pouco mais fácil para entender esse processo, né? Por exemplo, né, uma meta que é bastante comum aí no início do ano, que as pessoas colocam, é se alimentar melhor, né? Ter uma alimentação mais saudável. A gente pode, né, fazer uma dieta muito restrita, muito rigorosa, por exemplo, cortar os carboidratos, um exemplo. Isso funciona durante um tempo, mas não é sustentável, porque é uma mudança muito brusca, muito rápida, né? E a gente tem a tendência a voltar para os velhos hábitos. Então, o que a gente poderia fazer? Ir aos poucos, né, traçando essa meta de melhorar a qualidade da sua alimentação. Então, se você toma refrigerante todos os dias, por exemplo, e quer diminuir, né, o consumo de refrigerante, não vai ser parando, restringindo completamente de uma hora para outra, que esse hábito vai se estabelecer com mais facilidade. Então, o ideal é que você vá reduzindo, né? Então, se eu tomo 2 copos por dia, eu posso reduzir inicialmente para 1,5 copos, depois para 1 copo, meio copo, até que você consiga reduzir isso de uma maneira significativa dentro daquilo que você estabeleceu na sua vida. Da mesma forma, incluir hábitos novos. Eu quero beber mais água, quero ter mais água na minha vida. Se você não toma 2 copos de água por dia, você não vai conseguir tomar 2 litros num dia. Então, vá aumentando gradativamente até que aquilo
fique confortável para você, que você consiga, né, ir aos poucos, gradativamente, aumentando, né, o grau de dificuldade e ir estabelecendo isso, né, com mais constância aí na sua vida. Atividade física da mesma forma, né, se você é uma pessoa sedentária e coloca uma meta de quero correr 5 quilômetros, não vai ser no outro dia que você vai conseguir fazer isso. Então, para começar, como é que você pode quebrar essa meta em pequenos passos gradativos? Talvez começar caminhando, né, em torno da quadra, começar depois correr 1 quilômetro, meio quilômetro, 1 quilômetro, e vai gradativamente aumentando aí o nível dessa dificuldade, né? E a frequência, a constância com que você faz aquilo também. Então, né, a questão, a reflexão de hoje é que a gente possa olhar para esse processo de mudança, né, justamente como isso, um processo, é um caminho, que vai ter altos e baixos, não é linear, né? Então, se eu não conseguir até agora, né, metade do ano, colocar muita coisa em prática, pensa, né, naquilo que você pode fazer de menor, que vai ser mais fácil para você nesse momento, para dar esse primeiro passo. Então, entre o 8 e 80, existe uma numeração enorme aqui. Eu preciso dar um primeiro passinho para chegar lá no final, né? Então, quais são esses pequenos passos que você pode dar, né? Com frequência, com constância, com intenção, em direção a essa meta estabelecida. Vamos pensar nisso, né? Que esse meio de ano possa servir para a gente replanejar, reorientar aí o nosso caminho, reestruturar essas metas, pensar nos passos que a gente pode dar em direção a isso e celebrar cada passo que a gente der nesse caminho. Para saber mais, entre em nosso site radiocpt.com.br e acompanhe nossa programação. Siga e curta nossos canais no youtube.com/radiocpt, facebook.com/radiodaielb e o nosso podcast no SoundCloud e Spotify. E compartilhe a mensagem de Cristo para todos.